Oi, gente, tudo bom? Mais uma aula aqui da gente de antropologia teológica e a gente vai estar falando hoje sobre a revelação bíblica de Deus, do Deus da salvação-criação, o ser humano criado para viver a salvação. Nós estamos na aula 9 do nosso curso de antropologia teológica e nós vamos hoje usar um pouquinho mais do livro Elementos da Antropologia Teológica, tá bom? Do professor Afonso Garcia Rubio. Então, a gente vai ver um pouco dessa dimensão cósmica da criação e da salvação mediante Jesus Cristo, né? Jesus como aquele que interferiu, que atuou na criação e também na salvação, na redenção. Então, vamos começar lendo uma passagem bíblica que está lá em Colossenses, capítulo 1. Nós vamos ler dos versículos 15 ao 20. Então, vamos lá. Colossenses 1, de 15 ao 20. Esse texto é maravilhoso, é um hino, né? E ele nos diz assim: Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Tudo que foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para ter a primazia em todas as coisas, porque Deus achou por bem que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito paz pelo sangue da cruz por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer na terra, quer nos céus. Um outro texto que eu quero ler para vocês está em 1 Coríntios, capítulo 8, verso 6. 1 Coríntios 8, 6, que diz também: Para nós, porém, há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas e para quem existimos, e um só Senhor Jesus Cristo, por meio de quem todas as coisas existem e por meio de quem também nós existimos. Então, para começar esses dois textos falando essa dimensão de Jesus que não se limitou, né, não foi exclusiva na sua vinda como Salvador, mas antes disso ele já atuava poderosamente também em toda a criação. Então nós existimos por ele, né? Por causa dele. Por causa dele tudo se mantém. Jesus Cristo é anterior à criação. Ele é o autor, né? Em conjunto ali a Trindade, criando especialmente o homem, mas aqui mostra que ele estava antes de todas as coisas. Esse hino de Colossenses é maravilhoso, né? Ele é o mediador de toda a criação. Eu quero ler ainda com vocês o Evangelho de João, capítulo 1, dos versículos de 1 a 4. Então vamos lá. Evangelho de João, capítulo 1, de 1 a 4. Que vai também confirmar essa tônica da presença de Jesus Cristo na criação e na salvação. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, a vida era a luz dos homens. Então, até aqui, de 1 a 4. Todas as coisas foram feitas por ele e sem ele nada do que foi feito se fez. Esse texto também é poderoso, né? Revelando essa dimensão eterna de Jesus, essa revelação da eternidade de Jesus e da ação de Jesus como Criador também.
Então, essa função que o autor vai chamar, você vai ver essa expressão na teologia, essa função cósmica de Jesus, né? Quando usa essa expressão cósmica, é essa visão ampla mesmo de todo o universo, de toda a criação. Ele presente, ele senhor de toda essa criação. Então, aqui essa visão cósmica de Jesus, tanto na criação quanto na salvação, inseparavelmente, né? A ação de Jesus nessas duas esferas, né? Essa visão mais completa. Então, nós precisamos compreender que a realidade do pecado não atingiu somente o ser humano, mas a desgraça, a tragédia do pecado, né? A realidade do pecado atingiu toda a criação. O mundo das criaturas, não somente dos humanos, né? Então, essa ruptura dessa relação que havia, essa harmonia plena que havia com Deus na criação, ela foi rompida nas relações humanas e nas relações do ser humano consigo mesmo, com os outros humanos, com Deus e também com todo o restante da criação. O pecado corrompeu tudo aquilo que havia sido criado, né? Ele trouxe realmente essa desgraça. A gente vai ver mais um texto bíblico que está em Romanos, capítulo 8, de 18 a 22. Muitos dessa abordagem nós já vimos nas anteriores, mas hoje a gente está trazendo algumas referências bíblicas mais para que você possa ter esse fundamento também, tá? Então, Romanos 8, de 18 a 22. Vamos ver o que nos diz a palavra. Romanos 8, de 18 a 22. Porque para mim, diz Paulo, tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não por sua própria vontade, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será libertada do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. Então, a gente leu Romanos 8, de 18 a 22. Gente, esse texto realmente é incrível. Talvez seja um dos textos assim que mais se aproxime, né, para embasar toda essa teologia da criação, essa teologia ecológica, né? Ela realmente vem revelar essa amplitude do caos do pecado, onde toda a criação, não só os seres humanos, geme pela manifestação dos filhos de Deus, né? Então tem um sentido realmente cósmico, um sentido mais amplo, um sentido geral, mais abrangente. Então o pecado humano, ele trouxe a escravidão, ele trouxe a corrupção. Então, esse texto revela que toda a criação está numa expectativa, anseia pela revelação dos filhos de Deus. E nós, como cristãos, Paulo dizia, né, que ele sofria como dores de parto, né, até que a glória fosse revelada. Então, nós também, como cristãos, gememos interiormente, suspirando por essa redenção plena, não só do nosso corpo, quando nós receberemos um corpo incorruptível, cheio de glória, mas também devemos ter esse mesmo anseio para que toda a criação seja resgatada, restaurada, atingida por essa salvação que Jesus nos trouxe na cruz do Calvário. Então, em conexão com Jesus Cristo ressuscitado, o nosso corpo será glorificado
e com ele também, como eu acabei de falar, toda a criação. A libertação humana e cósmica novamente sem a separação dualista. Então a gente vê a partir desses textos bíblicos que a visão bíblica da salvação não é somente para a salvação da nossa alma. Ele vem resgatar, nos salvar da nossa relação com Deus, a nossa relação com o nosso próximo, a nossa relação interior. Muitas pessoas vivem conflitos intensos dentro de si, consigo mesmo, né? E algumas pessoas até tiram suas vidas por causa desses conflitos. E também essa reflexão da antropologia ecológica nos desperta para esse olhar dessa restauração da relação também com toda a criação, com todo o cosmos. Então, nesse ponto, né, só para dar mais uma completada nessa aula 9, a gente vai gravar só um vídeo da aula 9, só esse vídeo, que a gente queria só completar esse entendimento, tá? A revelação bíblica do Deus da salvação, criação, o ser humano criado para viver a salvação em todas as suas dimensões, em todos os seus aspectos. Não somente o religioso, o espiritual, como às vezes a gente mais comumente destaca. Não que isso seja um problema, claro que não. Nós precisamos destacar sim essa salvação da alma, essa salvação eterna, mas não devemos negligenciar essa amplitude na qual a salvação em Jesus também afeta as outras estruturas e as outras áreas onde o pecado destruiu a criação de Deus, tá bom? A gente volta daqui a pouquinho na aula 10. Deus abençoe. Fica com Deus.